para nós pensarmos as relações de trabalho hoje e pensar o trabalho escravo contemporâneo, nós precisamos entender como se constituiu essa formação do mercado de trabalho livre no Brasil. Então, o meu ponto é que de um trabalho majoritariamente negro, feito por pessoas escravizadas ou alforriadas, mas majoritariamente negras, e que o trabalho é lido como algo negativo, coisa de escravo, coisa de preto, nós temos hoje uma visão do trabalho como algo que dignifica, que oferece acesso à cidadania, como algo nobre, como algo que, enfim, que enobrece. E o que eu estava querendo retomar era justamente a gente pensar um pouco como ocorre essa transição. Assim. E acho que quais as consequências disso, inclusive diretamente para a população negra. Como eu estava falando, quando a gente pensa na regulação do trabalho negro, a gente precisa voltar, antes do que a gente costuma entender por direito do trabalho, legislação trabalhista, e pensar legislações que foram feitas antes mesmo da abolição formal da escravatura em 1888. Então, quando a gente está pensando nessa abolição gradual, controlada pelo Estado e pela elite, duas leis são muito importantes, como a lei do ventre livre, a lei de sexagenários, e eu diria também a lei de terras, né, que faz com que essas pessoas que são libertas não tenham acesso à terra, que se vejam obrigadas a empregar essa mão de obra, enfim, para os grandes proprietários, ou mesmo se vejam à margem de qualquer tipo de produtivo. Então, essas leis, elas criavam regimes disciplinares para a mão de obra negra, né? Elas perpetuavam esses regimes, no sentido de controlar onde as pessoas poderiam prestar serviços, controlar o fato de que elas teriam que trabalhar para alguém. Então, você não podia ser vadio, isso é uma coisa que veio se perpetuando. O juiz de órfãos podia empregar essa mão de obra podia ser usada no Estado, podia ser usada por particulares, enfim. E paralela a essa legislação, vai surgindo a legislação que é feita para reger a mão de obra imigrante europeia, que é subvencionada pelo Estado, e que viria para resolver esse problema negro, né? Que é esse problema de substituir essa mão de obra, que é essa teoria que se consolida, né, da teoria da substituição de mão de obra, mas que, na verdade, foi implementada com sucesso, digamos assim, em uma região muito restrita do Brasil, e, ao mesmo tempo, essa legislação, ela se assemelha mais ao que a gente entende hoje por legislação trabalhista, porque ela antecede algumas questões, como greve, justa causa, enfim, coisas de direitos que nós vamos ver mais tarde, quando a gente vai pensar em CLT e em outras consolidações. Então, desde o começo, essa legislação do trabalho, ela, entre negros e brancos, ela cria caminhos paralelos, né? Essas legislações são feitas de maneiras diferentes, né? Existia uma visão diferente de como essas populações deveriam ser regulamentadas. Né? E o que seria incluído como um cidadão naquela nova sociedade, nova entre aspas aqui, ou como manter as relações de servidão que já existiam. E essa liberdade negra, ela vem junto por uma criminalização crescente do modo de vida negro, né? Sejam religiosas, de práticas culturais, e da própria existir negro na cidade, no campo, enfim, né? Você tem a criminalização da vadiagem, né? Agora, o que vai se entender por vadiagem é um conceito muito amplo, que, na verdade, abarca modos de vida negro de maneira geral. Você vai ter penas forçadas de trabalho, você vai ter essa criminalização de outras formas de ganhar a vida que não seja se empregar naqueles modos, somente naqueles modos daquela elite burguesa que vai se consolidando no país. E se a gente parar para pensar, a mão de obra negra ela vem sendo regulamentada muito mais pelo direito penal do que pelo direito do trabalho. Historicamente até hoje, porque a mão de obra negra, ela está em grande parte fora do trabalho formal. Então, ela é aquele ambulante que vai ter sua mercadoria confiscada, que vai ser despejado do lugar onde ele está vendendo, e coisas desse tipo, ou então que vão ser envolvidos em práticas que são consideradas ilegais, ou então que vão ter suas terras tomadas, enfim, então por outros ramos do direito que não o direito do trabalho. E, ao mesmo tempo, já nesse momento, a gente tem o que precisa ser uma formulação de uma nova ética do trabalho. Porque, por mais que você ainda consiga obrigar várias pessoas a trabalhar, porque você tem uma questão de vulnerabilidade, condições socioeconômicas, né, as próprias condições raciais da sociedade, você tem
pessoas formalmente livres e também essa população migrante que vem, e você precisa tornar o trabalho algo desejável. Mas não é qualquer trabalho, é esse trabalho dos moldes capitalistas burgueses que precisa ser exercido. E isso acontece somente nas cidades, né? Levando em consideração que o campo é deixado de lado por muito tempo. Então, e essa é uma ética que é muito bem sucedida, porque ela é uma ética que ela é incorporada por nós, não pelas empresas, mas também por nós, né? E é uma ética que vai falar do trabalho como algo que enobrece, como um dever do cidadão, é uma valorização do trabalho que vai mascarar a realidade do trabalho, o dia a dia do trabalho. Né? Não aqui dizendo que o trabalho não tem uma dimensão de emancipação também, mas qual é a realidade assista do trabalho da população de maneira geral, quais são as possibilidades dentro desse trabalho que existe. E um papel muito importante que tem nisso, que eu entendo, é esse dever moral que fica para a população negra a partir do momento em que você lê a abolição como uma dádiva. Né? A abolição é, historicamente, propagada como uma dádiva, e não como fruto das mobilizações negras. Então, é como se o Estado, né, enfim, bendita Princesa Isabel, tivesse assinado a lei e, de repente, a gente é livre e a gente nunca fez nada para ser livre. De repente, a liberdade caiu e agora, olha, vocês devem para a gente, porque nós fizemos isso para vocês. Então, vocês têm que retribuir. Então você tem esse dever moral, essa dívida moral, e muitas vezes uma dívida pecuniária também, né? Porque nesse processo de abolição gradual, muitas pessoas se endividaram para comprar a sua própria liberdade. E é nesse contexto de uma liberdade que tem muito pouco de livre e de frágil que as pessoas vão adentrando nesse mercado de trabalho dito livre, né? E a gente tem a consolidação dessa ética, dessa nova ética de trabalho com o Estado Novo, a formação da CLT, né, toda a propaganda política feita pelo governo, que é uma ética que é incorporada, por mais que se saiba que o governo Vargas era um governo autoritário, Estado Novo, mas é ainda um momento muito importante e muito comemorado dentro da legislação trabalhista. E é um momento em que se entrelaça de vez, fundamentalmente, o acesso à cidadania por meio do trabalho, então o Estado governa para os trabalhadores, né? E, ao mesmo tempo, é uma legislação que ela exclui, no primeiro momento, os trabalhadores rurais e os trabalhadores domésticos, né? Então, é uma legislação que, na verdade, regula o trabalho de muito poucas pessoas, que exclui trabalhos e atividades proeminentemente negras, e são atividades que só vão conseguir regulamentações muito tempo depois e com muita luta e até hoje insuficientes, digamos assim. E, ao mesmo tempo, então, como é que a gente pensa o trabalho escravo nesse momento? Você tem toda essa legislação acontecendo nas cidades que já não regulamentava, né, o trabalho da maioria das pessoas, e, ao mesmo tempo, você vai ter esses projetos de ocupação do interior do Brasil. Então, durante o governo Vargas, você vai ter a Marcha para o Oeste, e durante a ditadura militar, você vai ter os empreendimentos da Sudã, que vão ocupar terras que, na verdade, já eram ocupadas, né? E você vai ter uma radicalização das relações, né? Você vai ter pessoas, principalmente do sul-sudeste, ocupando essas terras, dizimando as populações, e aí nós vemos hoje os grandes latifundiários, então, que são as gerações, muitas dessas pessoas estão, desde essa época, né, acumulando terras, e essas pessoas que estavam aí, ou se veem obrigadas a migrar, ou a empregar a mão de obra a essas pessoas. E é a partir desse momento, mais ou menos na década de 70, que vão surgir as primeiras denúncias sobre o trabalho escravo contemporâneo, principalmente da Comissão Pastoral da Terra, a Carta de Dom Pedro Casaldáliga, né, que faleceu esse ano, e que, enfim, e que falava muito sobre a questão do racismo nas relações de trabalho escravo. E esse discurso depois se perde, né, e a gente vai ficar um pouco com esse discurso sobre vulnerabilidade socioeconômica, e a raça vai ser apagada dessa discussão durante muito tempo. Né? E essa tentativa que eu e outras pessoas temos feito para tentar retomar esse tema. Érida, você me avisa se eu estiver passando o tempo. Tá? E o que eu acho importante é que, com o avanço da legislação trabalhista e com as políticas de Estado que são relacionadas a ela, a gente consolida uma forma de trabalhar, uma forma de produção do trabalho e uma forma de organização do trabalho, que exclui outras formas de trabalho, que não se inserem diretamente nessa lógica capitalista, ou que se inserem mais de outras maneiras. Então, e ao mesmo tempo, se cria todo um vocabulário
para falar dessas relações de trabalho. Então, a gente está falando sobre essa questão que eu estou falando mais uma vez, de dignidade, cidadania, e o que eu acho importante de respeitabilidade. E esse vocabulário de respeitabilidade, a partir do trabalho, é um vocabulário que ele é incorporado tanto pelos movimentos de trabalhadores, como individualmente pelas pessoas. E, e essa empregabilidade cai muito a partir de uma ótica individual, né, do tornar-se empregável, apesar do contexto que mostra que as suas chances de ser empregado, ou de tornar este ser empregável enquanto uma pessoa negra é muito diminuto. Então, você tem um conflito entre o que é o discurso sobre o trabalho e a realidade do que é o trabalho, para a maioria das pessoas, certo? E aí, você vai pensar, a população negra frente a esse discurso do trabalho. É uma população, e agora agravada mais pelo contexto da pandemia, que está no desemprego, ou está desocupada, ou que está na informalidade, ou que está em situação de escravidão contemporânea. Né? Agora também estão, né, são majoritários os trabalhos por aplicativos. São ocupações em que o direito do trabalho não chega. Mesmo esse direito do trabalho protetivo, enfim. E, ao mesmo tempo, com as últimas reformas, o direito do trabalho, que já não garantia necessariamente uma vida digna e o mínimo para aqueles que conseguiam, porque, né, o salário mínimo e as condições de trabalho não tiram você de outras formas de violência, nem do fato de que, eventualmente, você tem uma carteira de trabalho, pode ser assinada, mas você não tem seus direitos cumpridos, né? A Justiça do Trabalho está aí recebendo, enfim, mais recebe reivindicações de cumprimentos de direitos trabalhistas básicos. Você tem esses esvaziamentos dos direitos do trabalho, né? Temos aí o direito do trabalho intermitente, né? Pessoas que são contratadas, mas não recebem nada. Então, as reformas agravaram esse contexto em que o trabalho formal, na prática, diz pouco. Vem sendo esvaziado desse significado de proteção que ele deveria ter. E aí, eu fiquei pensando muito sobre como isso faz com que, por exemplo, discursos sobre empreendedorismo, sobre seja seu patrão, colam, né? Porque quando você pensa a realidade dessas pessoas no mercado de trabalho, que é uma realidade, mesmo em termos formais, são relações de subordinação e precárias e, ao mesmo tempo, que perpetuam essa desigualdade que a gente tem, é muito tentador, né? Você se vê fora desse vínculo. O discurso é muito tentador. E, ao mesmo tempo, eu acho que pensar trabalho negro, pensar trabalho escravo contemporâneo, é importante também para a gente pensar genocídio negro, que eu acho que é uma questão que o genocídio negro vem sendo pensado em várias esferas, né? Mais diretamente da morte pelo Estado de pessoas negras, mas existem algumas esferas aí nessa parte, né? Primeiro, que é uma coisa que sempre me chama a atenção. Qual é a primeira coisa que uma mãe de família diz quando seu filho é assassinado pela polícia? Ele era um trabalhador, né? Teoricamente, ele não podia ter sido morto. Olha só, ele fez tudo, ele está trabalhando, né? Ele está cumprindo a cartilha, mas ele está sendo morto, né? E então essa vida negra, ela tem utilidade para esse Estado, enquanto ela é útil para esse sistema capitalista, mas mesmo quando ela é útil, ela é descartável, porque o racismo ele não se limita a uma questão econômica. E acho que é importante a gente entender isso. E, ao mesmo tempo, aí então a gente fica com essa falsa promessa dessa cidadania, que na verdade é falsa, porque ela não lhe garante nada, né? É uma cidadania que não é alcançável para essa população negra. E, ao mesmo tempo, com as várias mortes que o trabalho possibilita, diretamente, seja porque você vai morrer de trabalhar, pelas condições que você trabalha, né? Pelo desgaste que isso causa na sua vida, pelas ocupações que você tem, e, ao mesmo tempo, porque esse formato de trabalho que a gente tem dentro da sociedade capitalista também aniquila outras formas de existir. Então, uma morte, digamos assim, mental de outras possibilidades de existência também, né? E aí é isso, assim, eu fico nessa grande angústia desse momento, assim, porque a gente está numa situação em que a população negra está ainda mais vulnerável, né? A ONU já soltou um comunicado falando da vulnerabilidade da população negra à escravidão. A gente sabe
quem está sendo dispensado, em sua grande maioria. A gente está vendo a situação das trabalhadoras domésticas, né? Está aí o caso do menino Miguel, está aí o caso da primeira trabalhadora que morreu, né, no Rio de Janeiro pela Covid. Né? Então, essas pessoas estão mais sujeitas a essas condições. Então, mais do que nunca, o trabalho está matando. E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando muito o lugar do direito do trabalho nisso. Porque, ao mesmo tempo que o direito do trabalho é também fruto de lutas coletivas e tem conquistas históricas dentro, ele é feito pela mesma elite que faz todos os ramos do direito. E ele também exclui, também perpetua diferenças dentro dele. Né? E, e a gente está falando, por exemplo, desse direito do trabalho, que mesmo no seu auge, digamos assim, ainda estava protegendo muito pouca gente. Né? E quais são os desafios, quais são as possibilidades, né? Qual é o futuro, o que vai ter para oferecer a partir desse direito, num contexto como que a gente vive, assim. Enfim, eu acho que essa para mim, a questão que fica, né? Como a gente vai insistir ou reforçar esse discurso dessa cidadania que é ligada a esse trabalho, que é ligada a esse trabalho, e eventualmente que dá pouca margem a pensar outras possibilidades. E aqui eu não estou defendendo o fim do direito do trabalho, né, precarização, não é esse meu ponto. Eu não estou defendendo o trabalho intermitente, nem PJ, nem nada disso. Mas eu acho que chegou um momento em que é muito importante que a gente se repense, assim, para pensar a própria continuidade, sabe? Pensar quais são as possibilidades. Então, esse é o questionamento que eu deixo, assim, eu não tenho uma resposta. Mas eu acho que são perguntas que ficam, assim, né? Quais são essas relações que a gente está perpetuando, né? Então, não adianta fazer... enfim, na minha leitura, o capitalismo é racista e a gente, enquanto estiver dentro desse regime, a gente pode fazer pequenas reformas, mas a gente não muda a lógica. Então, a gente vai ter medidas, né? Enfim, caso Carrefour aí, tá, para ver e tal, mas a gente não tem uma solução, né? Então, como pensar essas possibilidades dentro desse contexto que a gente está? É isso. Obrigada. Obrigada, Raíssa. Você foi quase no tempinho certo. Bom, eu vou passar a palavra já para Felipe, para ele fazer as considerações, 20 minutinhos também. Aí, quando ele terminar a fala dele, eu vou fazer pequenas considerações também, a partir da fala dos dois, e aí, enquanto eu falo, vocês podem se inscrever a partir do chat, né, que eu vou aqui anotando as inscrições, seja para falar ou fazer perguntas escritas mesmo. Então, Felipe, com você. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo? Ok? Agradecer à professora Renata, a Paula, pelo convite, participar aqui desse espaço, a Hélida, a Raíssa, sempre uma oportunidade, né, poder dialogar com intelectuais que eu respeito, né, Hélida, minha companheira de formação no CRH, né, Raíssa, a partir do debate, né, que a publicação da sua obra tem animado aí nos grupos de pesquisa, um material fundamental para a discussão acerca da história social do trabalho, né, de referendar um olhar afrocentrado a partir das categorias do direito do trabalho, da sociologia. Então, assim, obrigado, Raíssa, sempre uma oportunidade. Né, agradecer aqui também a participação dos colegas, a Remi, a Beth, né, acho que é um momento importante. Então, o tema da nossa conversa de hoje me parece uma discussão essencial para a gente entender os desafios atuais colocados para as ciências do trabalho, né, particularmente o direito do trabalho, meu campo de estudo. No momento em que a gente acompanha aqui como testemunhas da história aquilo que Ricardo Antunes tem chamado de uma nova morfologia na relação entre capital e trabalho em escala global, a partir da incorporação expansiva das tecnologias da informação e comunicação nos processos produtivos. Eu vou apresentar aqui para vocês um pouco das discussões que nós temos construído no grupo de pesquisa Transformações do Trabalho, Democracia e Proteção Social, vinculado à Faculdade de Direito da UFBA, sob coordenação da professora Isabela Fadu e do professor Murilo Oliveira. Também já contou com a participação da professora Renata na coordenação do grupo, né, com um papel fundamental. E a partir da publicação do livro de Raíssa e da obra Os Ganhadores, de João Reis, especialmente nesse contexto da pandemia, passamos um ano aí debatendo o tema racial, né, no mercado de trabalho. Foi um processo super interessante. Então, nada que eu vou apresentar aqui é fruto de um brilhantismo individual.
é fruto dessa síntese aí coletiva, né, que eu pude, de alguma forma, sistematizar. Acho que a fala de Raíssa e de Hélida, né, marcam aí, apesar de ser um tema estudado, né, é tardio e urgente elevar o tema das relações sociais no centro das análises sobre o mundo do trabalho, ainda mais num contexto, né, de sociedades de origem colonial, onde o capitalismo periférico se desenvolveu a partir de estruturas e relações baseadas na escravidão moderna. Nós, do grupo de pesquisa, temos feito esse debate através do cruzamento de grandes temas, como racismo antinegro, neoliberalismo, trabalho em plataformas e aquilo que o teórico português Antônio Casimiro Ferreira vai chamar de um direito do trabalho de exceção. Como intersecção entre essas grandes temáticas, nós temos aí denunciado um manejo arbitrário do tempo passado e do tempo presente como estratégia de expoliação e sobreacumulação. E aqui, a categoria da escravidão digital, defendida também pelo professor Ricardo Antunes, é representativa desse movimento de disrupção, de quebra, né, do tempo alavancado pelo capitalismo financeiro em sua variação vigilante. Discussões qualificadas têm sido produzidas aí no campo da sociologia, da economia do trabalho, do direito do trabalho, sobre as transformações em curso, e os resultados dessas pesquisas têm questionado essas teses de um suposto fim da centralidade do trabalho, de um tipo de futuro presente, pós-industrial ou pós-fordista, né, que as novas formas de trabalho estariam substituindo o assalariamento como modo predominante de extração do mais valor. Acho que aí o ciclo das greves de julho dos entregadores de aplicativo é representativo da negação a essa tese da perda da centralidade dos trabalhos. Os entregadores colocaram lá no break dos apps, né? Nossa vida vale mais que o lucro deles, né? Com essas palavras de ordem, os trabalhadores aí de entrega por aplicativo, em sua maioria jovens negros, moradores de periferias, né, das grandes cidades brasileiras, nesse exercício de auto-organização coletiva, no meio da maior pandemia, né, do século, conseguiram realizar 2 paralisações nacionais denunciando a precarização do trabalho a partir dessas matrizes. A questão é que, para além do fenômeno, né, para além ali da sua questão mais superficial, né, acho que a luta expressa dos entregadores, ela, na verdade, revela ali dilemas histórico-estruturais do mercado de trabalho nacional, legatário de 4 séculos de escravidão, articulando aí o que há de mais avançado em termos computacionais e da microeletrônica. Interessante é que quando o João Reis fala que no trabalho intermitente tem mais do sistema de ganho e na terceirização irrestrita tem mais do sistema de aluguel de escravos, João Reis pavimenta aí uma avenida interpretativa colocando no centro das análises sobre as transformações do mundo do trabalho a escravidão, que foi o principal fato, né, mais significativo da história nacional. Lélia Gonzalez, ela já apontava essa relação de permanência entre o escravo do eito e o trabalhador rural, entre a escrava mucama e a empregada doméstica, afirmando que, ao invés de alegoria, a escravidão, ela se insinua como dado da realidade objetiva, em movimento aí constante de transformação e ressignificação. Então, considerando essa linha interpretativa, é possível estabelecer alguma relação entre o break dos apps e a greve dos ganhadores de 1857 na Bahia? Quais elos podem vincular aí os ganhadores de ontem e os entregadores de hoje? Claro, e a primeira pergunta que a gente ouve quando a gente afirma isso é: calma, pera lá, não podemos ser anacrônicos, né? Não podemos imputar dinâmicas específicas do passado no termo presente. Então, acho que essa preocupação em evitar, em fazer um conectivo anacrônico, me fez ficar refletindo esse tempo aí. Eu vou partilhar um pouco com vocês aqui como é que eu busquei trabalhar essa contradição. Me parece que as diferenças, a novidade do trabalho em plataforma estão cada vez mais demarcadas, principalmente pelo esforço intransigente de pesquisa desse campo qualificado que a Remi e a ABET fazem parte.
algumas características desse novo padrão aí seriam, né, esse contato online entre trabalhadores e empresa, o uso de aplicativos ou plataformas generalizados pelo smartphone, o uso abrangente dos dados digitais, relações estabelecidas a partir da demanda. As empresas, elas se afirmam como mediadoras, né, entre consumidores e trabalhadores considerados microempreendedores, provendo aí a infraestrutura necessária, né, ainda que virtual, para que esse encontro seja possível. A professora Bride, ela vai dizer, né, que as plataformas, elas produzem um tipo de mercadoria imaterial, impondo, né, aos trabalhadores quase sempre o rótulo de autônomos, né, sendo o trabalhador ali remunerado por tarefa ou por hora trabalhada, sem qualquer garantia de jornada, remuneração, o que acarreta aí implicações importantes, né, quanto à dinâmica de gestão e controle dessa força de trabalho. As corporações, elas geralmente se apresentam como empresas de tecnologia, né, que fazem intermediação de atividades, que elas, na verdade, convertem ali a força de trabalho em clientes, eliminam a subordinação. Acho que os dados do Instituto Locomotiva mostram aí que 17 milhões de pessoas atualmente usam algum tipo de aplicativo para obtenção de renda. Acho que esse setor de plataformas aí tem se mostrado um dos principais empregadores, entre aspas, do Brasil, né? 5,5 milhões de pessoas vinculados a esta dinâmica. Agora que eu vou deixar outra pergunta, né? Mas o que há de velho nessa forma de precarização? Me parece que no desafio de buscar a novidade, a gente deixa fugir do parador as continuidades, as perpetuidades. E para o direito do trabalho, debater a continuidade é importante para reconhecer a relação de assalariamento, para garantir a incidência de direito. Então, para além das novidades, me parece que o desafio político e acadêmico é esmiuçar as permanências. E aí eu vou partir aqui de duas teses de Walter Benjamin para poder evitar essa análise anacrônica, né? Benjamin, ele se debruça sobre, na verdade, o conceito de história como escombro, né? O presente é o passado em escombros. Então, a história não é feita por saltos, é possível identificar permanências. E esse estado de exploração, para Benjamin, é um estado de exceção permanente. É permanente em seu movimento de exploração. E aí, o que nos interessa é identificar essas permanências sedimentadas nas estruturas sociais. E, para isso, não basta você identificar o passado tal qual ele foi, né? A sexta tese sobre o conceito de história de Benjamin fala: o bom historiador não é aquele que conhece o passado ipsiliteris, mas aquele que identifica o passado no presente como instante de perigo. Então, no fundo, o que é que de permanência a greve dos entregadores de aplicativo mostra? Primeiro, mostra para a gente que uma grande permanência é isso que Raíssa colocou, que é a compreensão de um padrão de regulação do trabalho marcado pela sua morosidade seletiva e pela sua baixa cobertura e efetividade. Né? Foi assim com o processo de abolição vagarosa da escravidão, né? Com leis que foram instituindo regulações mais benéficas aos imigrantes, na medida em que ela regulamentou a servidão por dívida, né, para se adquirir a alforria do trabalhador negro. Foi assim com os trabalhadores rurais, com a exclusão da CLT. Foi assim com as domésticas, que viram a Carta Magna ser cunhada em 88, marcando desigualdades. E está sendo assim agora também com os trabalhadores por aplicativo. E aqui, mais do que entender as diferenças do modo de subsunção do trabalho dessas categorias, é perceber o direito do trabalho como um projeto social limitado desde as suas origens, fixando uma zona de exceção trabalhista permanente para trabalhadores em função de baixa qualificação e remuneração, particularmente negras e negros. Então, é nesse cruzamento aí da exclusão que domésticas, rurais e trabalhador por aplicativos se encontram. Acho que, a despeito das novidades impostas pela tecnologia da informação, os dilemas dos trabalhadores de aplicativo somam-se ao de amplas categorias, principalmente a dos trabalhadores negros. Né? Então, se lá, em 1857, os trabalhadores negros cativos e libertos, que movimentavam e abasteciam a vida urbana,
de Salvador, uma das cidades portuárias mais movimentadas do Atlântico, né, como era Salvador, né, com ganhadores, carregadores de pau e corda, cesto e tina, cadeiras de arruar, fazendo subir e descer mercadorias, construíram a primeira greve urbana, como ficou conhecida a greve de 1858. Hoje, os descendentes desses trabalhadores ancestrais, como trabalhadores por aplicativo, lutam por dignidade, numa nova questão social que se reafirma no século XXI, sem ter superado dilemas do século XIX. Né? Então, se no passado a sociedade brasileira argumentou né, que as empregadas domésticas eram quase da família para evitar a equiparação dos seus direitos, hoje a gente se depara com a suposta retórica da liberdade, do empreendedorismo, da condição de autonomia negocial desse prestador, para negar o seu reconhecimento como empregado e afastar, assim, o manto de incidência de proteção social, trabalhista. Então, a própria desregulamentação, o próprio afastamento da condição de empregado dessas categorias representam, na verdade, essa manutenção de um poder, de uma classe patronal que é legatária de 4 séculos de escravidão. E aqui o mais interessante é também perceber as permanências, né, modificadas. Então, se no passado pré-abolicionista, até as primeiras décadas do século XX, o Estado assumiu a condição de feitor público, né? Então, na medida em que a urbanização ela vai se complexificando e que o escravismo urbano vai ganhando a dimensão econômica, o Estado brasileiro, né, as províncias, né, assumem o papel de feitor, substituindo o papel das fazendas, né, organizando ali o trabalho negro, impondo restrições à sua circulação, punindo e disciplinando essa força de trabalho. Hoje, o algoritmo, a racionalidade algorítmica, assume essa condição de feitor cyberterizado, né, um feitor digital. Ali você tem, né, a fusão de controle, distribuição de trabalho, fiscalização. Então, uma série de mecanismos que reforçam essa ideia de um controle absoluto. Então, na própria lógica do trabalho intermitente, por exemplo, há muita relação com o sistema de ganho. Você vê ali, por exemplo, como no trabalho intermitente, o trabalhador é impelido a preencher a porosidade da sua jornada com a multiplicidade de vínculos. Se no século XIX isso era feito na tentativa de adquirir algum pecúlio para pagar sua alforria, hoje é feito como forma de garantir uma remuneração mínima. Então, não há nada mais antigo do que a vinculação do salário por peça. Então, isso é uma coisa antiga. Olhar para o ambiente rural, nós vamos entender muita coisa do que tem acontecido no ambiente urbano, das tecnologias digitais, essa ideia de rotatividade, né, essa ideia de vínculos desprotegidos, né, de caráteres híbridos contratuais. Então, me parece que identificar as permanências tem sido esse desafio. Uma questão interessante é que, para compreender a relação, os vínculos entre trabalho e raça no Brasil, é entender que o processo de reprodução no capitalismo no país sempre teve a superexploração racial o seu mecanismo diferencial de extração do mais-valor. E quando Ricardo Antunes vai chamar a escravidão moderna na era digital, ele está se referindo ali a toda forma de contratação que se utiliza de um trabalho fragmentado, que objetiva eliminar o trabalho produtivo e cria novos mecanismos de aprisionamento do trabalhador a esses vínculos dos contratos por 0 hora. Então, quem são esses entregadores de aplicativo? Categoria predominantemente masculina, com a faixa etária aí de 26 a 45 anos, majoritariamente negra, com escolaridade aí oscilando entre o ensino médio, superior e completo, com pouco tempo de trabalho no aplicativo, quase até 2 anos, com a jornada diária superior a 8 horas, dirigindo aí de 5 a 7 dias por semana para ganhar menos de R$2.000 por mês. Esse perfil é o mesmo perfil da juventude brasileira que está sendo assassinada e que sai aí todo ano o amontoado de estatísticas no Atlas da Violência.
Então, me parece que a juventude negra ela está assim, enclausurada, né, emparedada entre a violência genocida do Estado e entre a violência do mercado, que ele impõe uma forma contratual precária e que, mesmo assim, não impede que eles sejam mortos quando voltam para sua casa, né, quando voltam para, né, o seio de sua família. Então, é nesse cruzamento aí, eu acho que Raíssa coloca bem o desafio de perceber que se a legislação trabalhista encontrou as leis penais na origem do direito do trabalho, hoje, no século XXI, ela se reencontra. Então, não dá para debater reforma trabalhista sem debater o que é o sistema, o pacote anticrime, o modelo de radicalização do Estado penal, enquanto o Estado brasileiro se debruça em dilapidar os direitos previdenciários e sociais. Então, é nessa clivagem, nesse encontro macabro aí, né, entre o genocídio e o desemprego estrutural e a precarização social do trabalho, que a juventude negra tenta resistir. Então, num primeiro momento, era isso que eu queria partilhar com vocês. Ficarei atento aí para a gente poder debater ao longo aqui do encontro. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Você também foi certeiro no tempo. Então, quem quiser pode fazer, se inscrever aqui no chat. Eu queria somente falar algumas coisas. Primeiro, parabenizar, né, tanto Raíssa quanto Felipe pelos trabalhos de vocês. Eu li o texto de Felipe, que está ainda aí em andamento, e a dissertação de Raíssa também, então eu queria parabenizar, já abri o link aqui de Renata, já adicionei também o livro para a minha lista de compras, que o que eu mais fiz nessa pandemia também foi eu comprar livros, né? E eu acho que Felipe trouxe muito bem também que esse seu livro, pelo que eu li da dissertação, já, né, balançou realmente nessas discussões sobre as relações sociais, que, como eu disse, a gente vê já há muito tempo, mas agora, cada vez mais, a gente tem percebido que é, de fato, central, né, essa discussão. E aí, Raíssa, eu fiquei pensando nas coisas que você falou, né, eu também não tenho respostas, eu sou orientanda, né, de Sávio Cavalcante, na Unicamp, e eu, Sávio, o nosso grupo, a gente sempre está discutindo, e sempre nessa perspectiva, né, também, de nós não temos respostas, temos mais perguntas, do que respostas, né? Mas eu concordo com o que você disse, principalmente sobre o direito do trabalho, os limites, né? O que o Felipe também falou, mas como também não pensar na inserção, mesmo dentro desse limite da população negra, né? Então, assim, mesmo, né, 2020, agora numa pandemia mundial, a gente está com a população negra que já era marginalizada cada vez mais, então como não pensar que essas pessoas, elas ainda em 2020 estão lutando por direitos básicos, né, que não foram alcançados, e aí pensar Salvador, eu estou lendo esse livro aqui, que chama O Defeito de Cor, né, um livro gigante, que eu e umas amigas, a gente fez um grupo de leitura, né, para um incentivar a outra, para ficar lendo, e aí, Felipe, a sua fala me remonta muito, né, porque eu estou lendo o livro, e é sobre uma mulher escravizada, né, que veio da África, e aí veio para Itaparica, para Salvador, e ela está sempre falando disso, né, ela conseguiu sua alforria, e trabalhando, né, nas ruas da cidade. Então, como não fazer, né, essa conexão, como pensar Salvador, que é uma cidade que por muito tempo foi a capital do desemprego, né, como não pensar que esses ganhadores, né, desde lá da época da escravidão, até agora, né, como não pensar essas conexões, né, eu concordo com você, como você diz, essa coisa não é para a gente fazer algo anacrônico, mas não tem como não levar em consideração esse contexto também, né, eu agora estou morando em Campinas, né, agora estou aqui em Salvador nas férias, mas eu lembro muito bem que quando começou 2016, assim, maior a crise, o quanto o número de ambulantes nos ônibus de Salvador começou a crescer mais ainda, né? Então, se eu saía da minha casa, pegava um ônibus para um outro bairro, que em torno de 30, 40 minutos eu estava no local, só nesse trajeto subiam 8 a 9 ambulantes, né? Vendendo nos ônibus de Salvador. Então, né, Salvador é uma cidade com 80% de população negra, então esses ambulantes majoritariamente negros. Então, eu acho muito importante todo esse debate de vocês,
Por isso, para deixar cada vez mais no centro do debate, dizer que não tem como a gente fugir, né, essas conexões, não tem como a gente não compreender que o capitalismo, por mais que não se tenha criado a opressão de gênero ou a opressão de raça, ele sim se utiliza disso, se utiliza muito bem, né, a gente pode ver pelos dados do mercado de trabalho, né, eu estudo sindicalismo, né, tento ali fazer uma conexão entre como o sindicalismo ele está lidando com a questão de raça, com a questão de gênero, né? E o que por muito tempo o sindicalismo, né, ele se negou, né, a discutir essas questões, né? Porque a classe, né, toda aquela discussão mais antiga, mas que hoje também ainda perpetua, né? Então, eu acho muito importante isso para a gente entender cada vez mais que é mais que urgente deixar essas questões no centro do debate, e é isso, parabenizar vocês pela fala, e motiva, né, a gente. Então, tem uma pergunta aqui de José Ricardo Ramalho, tanto para a Raíssa quanto para Felipe, né, e que é aí que ele fala, diante da situação da discriminação estrutural, será possível falar de solidariedade entre aqueles que são explorados pelo capital e vivem do trabalho? Ou a questão da solidariedade de classe não serve mais como instrumento de análise? Né? Eu não sei se José quer falar também, ou só essa questão, então, tudo bem. Acho que a gente poderia ter uma outra questão. Pode fazer as duas? Que aí vocês podem responder. Que é de Karen Arthur, que ela fala, gostaria que falassem sobre quais laços de confiança, solidariedade as pesquisadoras observam nas ações sociais, políticas com as quais tiveram contato ou pesquisaram, né, que casa com a questão de José. Então, Raíssa, se você quiser, pode começar. Bom, o que eu fiquei pensando aqui sobre as perguntas é que a comunidade negra, de maneira geral, ela está fundamentada em laços de solidariedade. E que são laços de solidariedade entre pessoas que trabalham também, mas não só. Mas eu acho que as pesquisas relacionadas ao trabalho não estão acostumadas, de maneira geral, a olhar para esses laços de solidariedade e essas vivências comunitárias como lutas também pelo trabalho, por trabalho. Então, eu acho que essa solidariedade existe. O que a questão é como ela é vista, como ela é enxergada, né? E talvez, de fato, a lente de classe, como ela vem sendo classicamente construída, ela talvez não seja suficiente para enxergar esses fenômenos na sua complexidade, assim, né? Até porque essas pessoas são lidas de maneira muito limitada dentro da classe trabalhadora, a partir daquele grande congelamento, né? Enfim, da classe trabalhadora dentro dessa figura do imigrante europeu que chega no Sudeste, enfim. E aí, eu acho que é mais essa questão, assim, então, que acho que é uma questão que, enfim, aborda as duas perguntas. Eu acho que os laços existem, eles, né? A comunidade negra está fundamentada, seja laços comunitários que se formam a partir de uma religiosidade, seja de uma vivência coletiva para que essas pessoas consigam sobreviver e viver e né? Uma transmissão de conhecimento mesmo, enfim. Foi isso que me veio, assim, mais concretamente. Não, eu concordo com Raíssa, acho que plenamente, né? Acho que o desafio é identificar as formas de solidariedade. E aí eu quero usar dois exemplos práticos, né? Assim, primeiro, um é mais histórico, o outro mais atual, né? Quando eu, assim, na minha época de graduação, eu li um livro, assim, eu achei esse livro fundamental, que é o livro de Omar Cabeças, né? Um romance, que é A Montanha é Algo Mais do que uma Imensa Estepe Verde. Esse livro é espetacular porque ele vai narrar a história da Revolução Sandinista. E aí, no processo de Revolução Sandinista, no livro, né, no romance, os personagens vão colocando a dificuldade de acessar a classe trabalhadora pelos seus instrumentos tradicionais, pelo sindicato, pelo partido, né, tudo muito imbrincado, assim, difícil de você garantir a mobilização, oposição sindical sempre esmagada. E aí, os sandinistas decidiram acessar os trabalhadores pelos seus filhos. Então, aí, a partir da experiência concreta da Covid-19, né, acho que essa experiência agora da pandemia colocou um horizonte interessante para os sindicatos, né? Eu acho que eu acompanhei movimentação interessante em Salvador, com o Sindicato dos Químicos e Petroleiros,
fortalecendo rede de distribuição de alimentos nas periferias, acho que até aquele ato da greve, né, de subsídio do gás, né? Então, minha militância, ela é mais no âmbito rural, né? Trabalho muito com populações pescadoras, né, com trabalhadores rurais sem terra, trabalhadores rurais, né? E a partir dessa experiência, talvez o território hoje seja o elemento de acesso à classe. Então, nós vamos acessar a classe debatendo o lugar onde se vive. Então, o sindicato, como mais um ser orgânico num território que ele partilha a vida orgânica com outras pessoas, porque são esses os vínculos comunitários, né? A periferia, ela se pauta por uma rede de solidariedade que está sendo substituída pelas igrejas. São as igrejas que estão ocupando o vácuo político da classe trabalhadora brasileira. Então, se o sindicato não assumir um papel de um sujeito que age num território articulado com outros, porque o território é o lugar onde se tem afeto, onde se vive, as pessoas morrem, né, para não sair dos lugares onde elas vivem. Então, o território me parece um elemento importante para mobilizar e encarar, de fato, com radicalidade, a liberdade sindical. Então, os movimentos de pescadores, por exemplo, para fugir de colônias que são estruturas sindicais arcaicas, vinculadas às Forças Armadas e que, de alguma forma, exerce poder de organização na classe, fundaram inúmeras outras associações. Então, olha as associações como são fundadas, né, de pescadores, né, pensando ali no auxílio mútuo, mais regional, local. Então, talvez, na minha experiência, eu indicaria que se o sindicato olhasse para o território onde se vive e, a partir dali, construir redes laterais, a gente vai construir a solidariedade de classe, né? Porque não é, acho que, fazer uma crítica ao pensamento interseccional, porque não é só interseccionalidade, é a forma de ser da classe trabalhadora, é ser negra, é ser feminina, é mais do que áreas que se conectam, gênero, raça, é o lugar da classe. A negritude é a classe, é a própria classe, a mulher negra é a classe, né? Então, talvez identificar esses fenômenos possam ampliar o horizonte de solidariedade num contexto aí de enfraquecimento formal dessas organizações e de ataque sistemático, né? A crise do trabalho é a crise da democracia. Então, pensar formas de solidariedade que transcendam esse ambiente institucional, para mim, talvez seja o desafio. Obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigada, Raíssa. A gente tem mais uma pergunta aqui de Andrea Galvão, que ela diz: uma das polêmicas que atravessa a discussão sobre desigualdades hoje é a relação entre as chamadas políticas identitárias e as políticas universais. Como entre igualdade e diferença nos direitos sociais e trabalhistas? Como pensar a relação entre igualdade e diferença nos direitos sociais e trabalhistas? Como, na visão de vocês, é possível superar o raciocínio binário, a disjuntiva entre particular e universal, em nome de uma luta por cidadania? Esse aí é o desafio do século, né? Deixa eu falar que a Raíssa pode terminar, pode ser? Sim, pode ser. A Karen fez uma pergunta também, né? Quer fazer a outra, Elida? Deixa eu ver. Sim, Karen fala: gostaria que Felipe falasse sobre qual espaço essa temática tem efetivamente nos currículos do direito do trabalho das faculdades de direito. Acho que nessa dinâmica, né, de superar o individual, né, o singular e o universal, me parece o desafio, né, acho que o próprio conceito de Marx enquadra isso, né? A ideia de que, na verdade, a totalidade é essa singularidade, né? A união do diverso, né? Lukács vai estabelecer que são complexos que se auto-reforçam. Então, não há uma dicotomia entre o singular e o universal. Assim, há num processo de esvaziamento político, né? Então, mas eu concordo que, ao mesmo tempo em que a luta no campo econômico, ela exige um movimento de desdiferenciação, né? Então, na verdade, eu não quero ter a diferença entre trabalhadores brancos e trabalhadores negros, salários iguais entre mulheres e homens, né? Então, a luta no campo econômico, ela impulsiona imperativos de desdiferenciação, né? De você não tornar diferente.
mas, ao mesmo tempo, a classe se perfaz em suas singularidades e particularidades, e elas são aproveitadas como elementos de extração diferencial do mais-valor. Olha aí, por exemplo, qual é o uso estratégico da informalidade para a reprodução ampliada, né, do setor, né, das elites. Então, talvez o desafio seja reconhecer aquilo que se constitui enquanto singularidade, e isso não vai poder ser feito sem um processo de radicalidade democrática, política, organizativa, porque, de fato, é difícil pensar isso num plano abstrato, né? Mas, na medida em que uma instituição coletiva garante a participação qualificada dos sujeitos diversos, esse horizonte ele se mostra uma falsa dicotomia. Então, é radicalizar o processo de participação qualificada nas instâncias de representação, né, pensando o empoderamento efetivo, né, de uma classe trabalhadora que seja feminina, negra, representativa nos sindicatos, nos espaços de formulação acadêmica, e aí encarar o debate das ações afirmativas mesmo, né, porque há uma defasagem geracional, né, que esmaga essa ideia de qualquer meritocracia, né? Então, acho que ao mesmo tempo que impõe esse olhar de radicalizar mesmo a participação qualificada, é tentar identificar os laços de unidade. E eu tenho pautado isso a partir da luta, né, e dos estudos, a partir da relação territorial. O território agindo como partido, né? Porque é no território que se aglutina lutas diversas, né, que se constrói vínculos de solidariedade. No âmbito mais amplo, tem se descambado para um debate sobre um direito ecológico do trabalho, em alguma medida, né? Mas aí é um debate mais complexo, né? Mas vamos pensar depois. Tá? Era isso. Eu concordo com a Estrela, mas eu fiquei pensando uma outra questão que talvez seja inferior, que é o que é uma política identitária? E quem que é qualificado como identitarista ou que faz uma política identitária? Porque, assim, a gente tem políticas identitárias há 500 anos. E aí, a partir do momento em que você tem sujeitos que ocupam esse espaço político, pessoas negras que estão reivindicando, isso é visto como identitário e separatista. Mas, assim, políticas identitárias brancas existem desde a colonização. Então, assim, eu acho que é muito mais... quando a gente fala da importância de discutir o racismo e de rever a história do trabalho, é muito para pensar essas questões também, assim, o que está mascarado nesse discurso, assim, por que a minha demanda é identitária e a sua não é? Por que a manutenção do seu privilégio não é identitária e a minha tentativa de acessar direitos é identitária? Né? O que é esse universal que é entendido nessa dicotomia com o identitário? Quem é esse universal? Né? A universalidade está posta aí, é uma universalidade que, né, engloba um número muito pequeno de pessoas, né? Foi feita para um número muito pequeno de pessoas, então eu acho que é uma dicotomia feita para, na verdade, muitas vezes ela é aplicada para esvaziar uma luta, na verdade, para criar um falso dilema e mascarar outras questões que estão por aí, assim, né? É aquela velha questão, porque as cotas, gente, cota, o que foi a imigração, se não uma grande cota? O que foi a política de terra, se não uma grande cota? E a gente não lê isso a partir dessa lente, né? A gente só vai ler a partir de quando você vai ver comunidades indígenas, comunidades negras, enfim, outras comunidades que são historicamente excluídas, tentando acessar lugares de poder. Enfim, então acho que isso tem que ficar no horizonte também, quando a gente pensa nessa questão, assim. Mas, enfim, eu concordo com essa questão do coletivo e dessa radicalização dessa democracia, desses espaços participativos também. Obrigada, Raíssa. Felipe, tem a questão de Karen sobre de Karen, né? o trabalho, né, nas faculdades. Karen, não tá não, tá difícil, tá? Situação super delicada, o direito do trabalho, né, com um processo curricular nos cursos de direito super defasado, uma hipervalorização do direito material em detrimento do direito coletivo, né, cadeiras curtas, né, que aglutinam uma série de conteúdos que, pelo formalismo do curso de direito, às vezes impede um olhar mais amplo, né, sobre os dilemas, né, então, assim, uma situação curricular super complexa. Ao mesmo tempo, os grupos de pesquisa em nível de pós-graduação têm construído, né, uma atuação muito importante, o próprio Maré na UNB, né, o grupo, né, de trabalho também na UFBA. Acho que os coletivos negros têm construído esse protagonismo, então me parece que o desafio
empurrar o direito do trabalho a partir dessas produções aí, né? Então, estabelecer esse processo de encontro e, quem sabe, pensar uma reformulação aí, né, tanto curricular, né, assim, acho que é uma situação super delicada mesmo, a formação do estudante de direito, ainda um processo muito eurocentrado, assim, né? Obrigado, Felipe. É bom você falar sobre isso, que eu acho que, pelo menos, a visão que eu tenho é que a sociologia caminha no mesmo sentido, né? A gente vê muitos esforços, né, como você falou, dos programas de pós-graduação, e digo esforços também individuais de alguns professores, né, de alguns departamentos, também empurrados pelo que eu falei no começo, né, dessa nova leva de alunos negros e negras que adentraram a universidade, mas ainda é muito incipiente, né? Quando, por exemplo, a gente pega uma disciplina que vai discutir gênero e tem lá um bloco que vai falar sobre interseccionalidade e dentro desse bloco discute ao mesmo tempo Angela Davis, Patricia Hill Collins, Bell Hooks, né, que são escritoras que discutem sobre raça, sobre gênero, sobre classe, mas que, né, têm diversas perspectivas, né? Então, isso é muito difícil, né, ainda. Mas eu acho que a gente está caminhando, né? Está caminhando. E aí, pensando também no que Raíssa estava falando sobre o universal e o particular, né? Eu concordo muito com o que ela falou, e aí eu relembro muito dessa questão de gênero, né? Que é o que eu mais me debruço. Então, o que, né, Sueli Carneiro vem falando, o que Lélia Gonzalez falava, né? Como é uma mulher negra que chegava, né, nas reuniões feministas, né, queriam discutir sobre a questão da mulher, né, e o que era essa mulher, né, essa mulher era uma mulher universal, mas que mulher era essa? Uma mulher branca, de classe média ou de classe média alta, e pensar que na década de 70, 80, né, que frequentavam universidades, então, o que é que essas mulheres negras chegavam lá e pensavam? Não é esse o meu espaço, né, não é aqui que vão ser discutidas as minhas urgências, né, e aí, o que vocês falaram sobre a solidariedade, né, que foi perguntado aqui também, eu acho que cola muito com isso, né, que as mulheres negras, elas sempre, né, tiveram essa rede de apoio nos seus bairros, né, uma cuida do filho da outra para a outra trabalhar, né, sempre a gente viu essa movimentação e, né, lendo escritos que vêm desde a escravidão, que vêm desde de tempos em África, a gente vê que isso sempre esteve presente, né? Então, eu acho muito potente a fala de vocês nesse sentido. E aí tem uma pergunta aqui da Simone, que ela fala, mas como responder à questão de que mulheres negras e mulheres burguesas sofrem igualmente com machismo? Como responder esta questão a partir da ótica de classes? Respondo aí vocês. Raíssa, se você quiser. Eu acho que é uma questão complexa, porque mulheres negras, mulheres brancas, enfim, sofrem com machismo? Sofrem. Sofrem de maneira igual? Não. Porque você tem outras estruturas de poder. Então, o que a interseccionalidade traz, apesar das suas limitações, é justamente pensar esses fatores que interferem nos sujeitos, né, que estão situados, enfim, contextualmente, né? Então, assim, por exemplo, se você pensa na população negra que é criminalizada e morta pelo Estado, pela polícia, qual é a tendência de uma mulher que sofre violência doméstica de procurar a polícia para denunciar um companheiro? Sabe, assim, existem questões que são muito particulares dessa violência, assim, e dessa violência que é sofrida intragênero também, né? Entre mulheres também. Então, e que muitas vezes foi silenciada em nome de uma união, assim como muitas vezes uma velocidade entre pessoas negras até ser silenciada em nome da raça, enfim. Acho que a gente não pode colocar isso assim. Enfim, é uma questão muito complexa. Acho que a gente tem que ter cuidado para não simplificar, enfim. Se ele daqui estuda mais diretamente essa questão de gênero, talvez tenha uma resposta melhor que a minha, mas assim, acho que é um debate complexo aí nesse sentido, assim, porque as estruturas que essas mulheres têm para recorrer e para viver livre dessa violência e o que coloca elas nessa violência, historicamente, é bem diferente também.
A gente vê isso a partir também, né, que o Felipe já citou, do Atlas da Violência, como ele mostra que nos últimos anos, né, toda essa campanha da Lei Maria da Penha, né, de campanhas contra a violência né, contra a mulher, de violência contra a mulher, como tudo isso, né, apesar de tudo isso, a gente viu que diminuiu o número de mulheres brancas, por exemplo, que sofrem violência, mas ao mesmo tempo cresceu o número de mulheres negras, né, que sofreram violência. Então, não dá para dizer que elas sofrem igualmente, né? Eu acho que, como você falou, apesar de ser um debate complexo, eu acho que categoricamente não sofrem de maneira igual, né? Vide por esses dados, né, que a gente vê, inclusive, essa discussão ela é também bastante antiga, né? Se a gente pegar, por exemplo, Angela Davis no livro Raça, Gênero e Classe, ela vai falar que esse sempre também foi um grande problema dentro da comunidade negra, né, nos Estados Unidos, porque, né, dentro desse debate da raça, o fortalecimento da raça entre os homens e as mulheres, muito não se queria discutir, né, sobre essa questão da violência de gênero, né? Então, era muito difícil para essas mulheres denunciarem a violência que ela sofria de seus companheiros, né? Então, eu acho que isso, né, óbvio, ela está falando dos Estados Unidos, mas a gente também, né, pode pensar isso no Brasil, né, que é muito difícil, né, para uma mulher pobre, né, uma mulher negra, uma mulher pobre, que sofre a violência né, vide como a gente sabe como funciona seja aí numa delegacia, né, dar uma queixa ou acompanhar todo o processo jurídico, como, né, essa mulher teria que enfrentar, né, todas essas questões. Então, não tem como dizer que sofre de forma igual, né? E esse sempre foi, né, como eu falei, um debate dentro das reuniões feministas, né, quando essas mulheres negras chegavam e viam que as questões delas não eram, apesar delas serem mulheres, apesar delas dividirem muitas coisas, elas, né, tinham questões ali que divergiam em muito daquelas mulheres, né, que eram brancas, que eram de classe média ou de classe alta, né? Então, enfim, a gente tem muito para caminhar ainda, né, nesse debate, mas eu acho que de início a resposta é essa, né, mais categórica. Aí tem uma questão aqui de Karen, que ela fala, sim, essa relação com as instituições públicas é importante, delegacias, tradução em representação política, extensão da dominação no local de trabalho e nas regras de trabalho, falta de creche, né, que afeta as mulheres negras, né, que é um pouco isso que a gente estava discutindo agora, né, que ela complementou. Renata, você quer falar? Eu queria fazer uma pergunta, estava tentando escrever aqui, mas acho que é melhor falar. Sim. Não, na verdade, obrigada. Na verdade, eu fiquei refletindo sobre um ponto da fala de Raíssa e queria pedir para vocês falarem um pouco mais sobre essa questão. Eu estou pensando nisso desde semana passada, eu participei de uma banca, de uma dissertação de mestrado muito boa na UFBA, da Camila Garcês, o processo de responsabilização criminal dos policiais militares que assassinaram Cláudia Silva, no Rio de Janeiro, em 2014, né? Aquele assassinato foi muito divulgado pela mídia em razão do fato dessa mulher ter sido assassinada, em seguida arrastada por um veículo, né? Na condução do corpo dela pelos policiais. E é muito dramático, né? Um caso representativo da violência, do genocídio das pessoas negras, e a Camila tenta trazer as mulheres negras para o centro desse debate, na dissertação dela, e faz isso muito bem. Uma coisa que me chama a atenção é o fato de que todas as pessoas que estavam envolvidas na cena de alguma forma, né, Cláudia, seu marido, seus filhos, as testemunhas, os vizinhos, eram todos trabalhadores terceirizados, né, isso me tocou muito de perceber. A própria Cláudia era uma auxiliar de limpeza terceirizada de um hospital, seu marido era um vigia terceirizado, os vizinhos eram terceirizados. Então, a gente está falando de pessoas negras que estão inseridas no mercado de trabalho formal, em ocupações subalternizadas, e que são diretamente afetadas pela violência policial, pelo genocídio da população negra. E como nessa discussão sobre sindicalismo, sobre construção de discursos sindicais que reúnam as pessoas em torno de bandeiras, né, em torno de pautas solidárias, a gente não vê a luta sindical se debruçar sobre questões como a violência policial, sobre questões como o genocídio
da população negra, né? E talvez essas chaves de solidariedade que a gente buscou aqui hoje no debate possam passar por aí, né? Mas eu não tenho visto isso nem mesmo em categorias formadas por pessoas negras, né? Então, queria ouvir vocês falarem um pouco mais sobre essas relações, né? A necessidade de que isso seja incorporado no discurso político também, sobretudo porque essa discussão sobre o genocídio tem mobilizado, né, politicamente as pessoas de uma forma ativa, infelizmente, em função de episódios dramáticos, mas como isso se atrelado ao trabalho, né, e às lutas sindicais? Era uma pergunta grande, porque eu não estava conseguindo escrever, desculpa. Sim. Felipe, Raíssa, quer começar? Pode começar. Estou passando aí, Priscila. A pergunta de Renata, ela é muito boa, né? Acho que, de fato, há um esforço dos movimentos negros em massificar a categoria do genocídio, e aí há um protagonismo real das áreas, das ciências criminais, digamos assim, né? Então, acho que no campo do direito penal crítico, a gente conseguiu avançar na denúncia, né, da centralidade do racismo na reprodução das estruturas de controle, né? A própria Ana Flausina, Abdias, né, no genocídio negro brasileiro de 77 e Flausina agora, né, mais recente, vão mostrar que, na verdade, o genocídio ele se manifesta de maneira poliédrica, né? Assim, são várias frentes, né? Então, lá no Corpo Negro Caído no Chão, ela vai listar uma série de frentes que o genocídio age, né? E ela coloca o trabalho, coloca o meio ambiente, mas ela se debruça ao âmbito penal, da violência penal. Então, me parece que é um desafio, apesar do discurso do genocídio estar colocado, do racismo estrutural, a gente não percebe isso ainda nos esforços analíticos das outras áreas, no caso do direito do trabalho, por exemplo, né, muito incipiente, quase nada. Na sociologia do trabalho também não, né, que é aprofundar a dimensão do genocídio através do mercado de trabalho. Isso tem base na obra de Abdias. No livro que a professora Ana Flausina organiza, Motim, pela editora Brado Negro, tem um teórico, eu não vou falar a nacionalidade dele para não cometer uma injustiça, mas ele é caribenho, que é Dylan Rodrigues. Ele vai estabelecer que, na verdade, o genocídio opera numa lógica da evisceração, que é você tornar a vida assim, o mais difícil possível, né? E as estratégias de sobrevivência a essa lógica da evisceração é um saber fazer resistente. Hoje, ele é capturado sob a verbe do empreendedorismo, né? Então, olha como você romantiza as estratégias de sobrevivência, porque a economia informal é não regulamentada, né? O papel da economia é regular a concorrência, né? Então, se eu sou um camelô e que eu vendo, sei lá, uma pochete, 40 colegas meus vão vender a mesma mercadoria. Então, é uma concorrência desleal. Então perceber esse desafio, né? Dessa lógica da evisceração, e que hoje e quem tem resultado é romantizado numa ideia de empreendedorismo, né? Então, eu acho que talvez o desafio seja, Renata, aprofundar os debates sobre genocídio através dos campos do trabalho. Eu, particularmente, tenho interesse nesse debate a partir da frente ambiental, por trabalhar diretamente com populações rurais, né? Então, olha aí, o acidente da Vale é a síntese disso, Mariana, é a síntese do genocídio ambiental, mineral, agrário, trabalhista, terceirizado. É a própria síntese, né, dessa barbárie, né? Então, acho que, na verdade, é um desafio político e acadêmico ampliar o debate sobre genocídio no nosso campo, né? E eu acho que tem conexões aí férteis para serem aprofundadas, tá? É isso, assim, eu tenho me perturbado muito com pensar isso, assim, por algumas questões que eu trouxe para vocês, mas é isso, tem esse trabalho do Dylan Rodrigues e ele vai falar, ele está junto dessa agenda abolicionista que vai pensar o abolicionismo para além do encarceramento, né, para além das prisões, mas pensar como a gente vive numa sociedade que nos encarcera de uma maneira geral, né?
nessa sociedade que, enfim, nos criminaliza de várias formas, nos interdita o modo de vida, né, nos aniquila de várias formas, nos mata. E eu acho que é uma reflexão muito importante para a gente pensar, assim. E eu acho que é, de fato, uma coisa que falta, pensar o trabalho, pensar essa conexão do trabalho, né? O João Vargas traz no texto dele, que eu não vou lembrar o nome do texto, mas ele fala do We Charge Genocide, que é um documento feito na década de 50 por negros norte-americanos, e eles falam sobre essas condições de trabalho, assim, dentro de uma perspectiva como isso faz parte do genocídio, né? Então, para além dessas contribuições de Flávio Dias, da própria Ana Salzina e do próprio João Vargas, eles falam em algum momento sobre essa questão do trabalho, mas de fato não foi uma relação que foi aprofundada em toda a sua dimensão, né? E a gente está discutindo muito o genocídio, necropolítica, muito voltado para esses casos de uma morte evidente, né? Enfim, esse assassinato da juventude negra, esse extermínio, mas se a gente quer entender que esse genocídio ele tem vários fatores e ele é amplo, acho que a gente precisa começar a estender isso para, enfim, pensar essas relações de trabalho também. Enfim, acho que é uma agenda de pesquisa mesmo. Tem uma outra questão aqui, também de André Galvão, que ela diz. Voltando à questão do direito de trabalho, que não chega à maioria dos ocupados, como vocês disseram, pergunto. Como fazer o combate ideológico para superar a ilusão do empreendedorismo, além da ação a partir do território, que foi mencionada por Felipe? E aí só uma colocação que Karen fez, né? Considero que as políticas públicas demandadas pelo território, que inclusive podem passar por atividades econômicas locais, inclusive culturais, também são horizontes, além da ampliação do direito do trabalho digno para terceirizados, cuidadores, entregadores, sem excluir a produção de políticas de desenvolvimento para um horizonte de postos com qualidades sustentáveis. Enfim, eu concordo com o comentário da Karen, acho que a grande questão é como essas políticas, como a gente talvez tenha que entender as demandas para um trabalho digno, para além do direito do trabalho em si, pensar essas outras demandas sociais, né? Essa questão de não chegar, como é que a gente faz o combate ideológico para superar? Eu acho que está justamente em pensar essa diferença entre o que se idealiza do trabalho e o que é o trabalho, né? Por que esse discurso idealizado sobre o trabalho, que muitas vezes está inclusive no movimento sindical, não atinge a base, né? Porque não fala sobre a vida das pessoas, né? E ao mesmo tempo, eu acho que é uma questão difícil, mas assim, ao mesmo tempo entender quais são as demandas reais dessas pessoas, assim, acho. Né? Por que esse empreendedorismo, apesar de tudo, ainda parece melhor, né? Quais são as relações de trabalho que essas pessoas estiveram submetidas antes que faz com que elas achem que esse lugar é melhor? E assim, aí a gente vai também, o que a gente vai entender por empreendedorismo, principalmente por afroempreendedorismo, que aí tem uma outra discussão sobre, né, enfim, que muitas vezes também um lugar que é muito ocupado por mulheres negras, também tem pessoas desenvolvendo trabalhos específicos sobre isso e mostrando as possibilidades, enfim, e toda a herança histórica e cultural desse tipo de empreendedorismo, enfim, para a gente também não anular esse trabalho que vem sendo feito, assim. Mas eu acho que principalmente a gente começar a se confrontar mais com essa realidade desse trabalho, assim, né? Pensar o que está sendo vivido lá na ponta, enfim. Ou mesmo por nós, assim, mesmo dentro desses lugares de privilégio, entre muitas aspas, assim, quais são as relações concretas de trabalho, né? Assim, quais são as violências desses lugares, né? Às vezes são violências mais sutis, mas não necessariamente são menos violentas, né? É isso, eu trabalho como pesquisadora, trabalhei como advogada, eu já passei por situações de trabalho extremamente violentas e racistas. Então, assim, imagina para quem está vivendo outros tipos de situações que são, né, tem outras dimensões de violência pela quais pessoas em situações de privilégio, enfim, social, econômico, não passam. Então, acho que esse discurso precisa se afinar, assim. Acho que é o primeiro passo. Concordando com a Raíssa também, acho que o desafio é pensar como fortalecer formas de associativismo, né?
que transcendam essa dimensão mais individual ali da construção, né? Então, a gente tem experiência interessante de fábricas ocupadas, né? Acho que a própria economia solidária, com todos os limites que essas experiências encerram, né, em si, né? Mas eu acho que experienciar formas práticas de solidariedade a partir da sua condição, como se reconhece, dialogar com o outro, né? Às vezes também essas formas de solidariedade, elas vêm de cima para baixo, né? Aquilo que é estranho, talvez elevar a discussão sobre uma renda universal que possa discutir, por exemplo, formas de distribuição dessa mais-valia social, né, que vem sendo abocanhada por setores específicos, né? Então, no contexto aí de destruição da Previdência, que tem esse papel de distribuir, né, uma lógica, né, de distribuição, talvez elevar essa discussão na sociedade, né, sobre a condição do trabalho, né, precário, né, de como criar uma agenda, né, assim, para uma renda universal básica, né, em contraponto a esse cenário de destruição, possam tirar a lente desse olhar mais individualizado, né, que de fato é um dilema. O trabalhador rural também já passou por isso, né? Lênin falou que a tendência do trabalhador rural era acabar, né? Era ser incorporado pela grande indústria, né? Então, o camponês sempre foi questionado da sua capacidade revolucionária, embora no contexto latino-americano tenha feito as revoluções, né? No contexto mundial também. Então, esses sujeitos, eles são questionados, né? Sobre a sua capacidade política, emancipatória, sempre foram, né? Então, às vezes, é enfrentar com radicalidade esses limites, né? E estabelecer laços de orgânicos, né? Acho que era isso, eu ia por esse caminho. Muito obrigado pelas intervenções, Hélida, como sempre, né, maravilhosa, Raíssa também. Obrigada, Felipe e Raíssa. Eu acho que essa questão, né, do empreendedorismo, realmente, como vocês falaram, também é muito complexa. Eu acho que junta com o que tem acontecido ultimamente, que Raíssa já falou, né, que não acredito em capitalismo não racista, óbvio, eu também não acredito nisso. Não sei se vocês viram a última, que a Fiesp, né, montou uma comissão, né, para discutir sobre racismo. Então, né, como que a gente lida com essas coisas, né? E aí pensar nesse último episódio do Carrefour, que, né, enfim, para quem acompanha as redes sociais, principalmente o Twitter, né, que é um mar de discussões, né, então fica toda aquela briga de um lado, as pessoas criticando as pessoas que fazem parte dessa comissão que foi criada, né, no Carrefour para discutir, né, se o Carrefour não vai mais ter a terceirização, né, dos seguranças, né, se vai ter, se não vai ter, e, de outro lado, muitas pessoas falando disso, né, que não acreditam no capitalismo não racista e que deve fechar o Carrefour, né, então, assim, são debates muito complexos, né, que eu continuo dizendo, não tenho resposta para nada, não sei como resolver a questão, mas eu acho que entra no que Raíssa falou também, né, sobre essa questão do empreendedorismo, que é as condições reais, né, das pessoas também, as pessoas, elas têm que lidar ali no dia a dia, né, pensar, principalmente pensando agora nessa pandemia, né, pensar, como eu falei, né, pensar Salvador, que sempre foi essa cidade com altos índices de desemprego, né, e a gente viu como foi que o auxílio emergencial, né, surtiu efeito, né, para essas pessoas, né, pessoas ganhando mais, né, com o auxílio emergencial do que ganhavam antes. Então, assim, são debates muito complexos, né, que a gente, enfim, vai seguindo, enquanto isso a vida vai continuando, né? E a gente que está na academia está tentando dar resposta para uma coisa e outras coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, e enfim. A gente, né, tá chegando perto das 6 horas, que é o teto, e aí eu não sei se alguém tem mais alguma questão, se alguém quiser fazer mais alguma questão, se não, eu passaria para a Raíssa e para Felipe fazerem, né, considerações finais. E já agradeço pelo convite novamente, e estou muito feliz com esse debate, né, de todos. E agradecer a Raíssa e Felipe pelas considerações que fizeram, que apesar isso, né, da gente não ter resposta, dá um ânimo para a gente continuar aí nessa vida difícil que é as discussões acadêmicas, né. Hélida, antes de falar, eu só gostaria, assim, de, em nome da Beth de novo, né, agradecer muito, né, a fala da Raíssa, do Felipe, da Hélida, nós que trabalhamos com essas temáticas
eu tenho uma disciplina, por exemplo, trabalho e desigualdade, né? E é muito comum os alunos me dizerem de vez em quando, professora, essa aula me deprime, né? Porque, de fato, né, o tema do trabalho e desigualdade é um tema deprimente. E aí, quando vocês trazem a questão da ação coletiva, a forma que eu encontro, de fato, né, para trazer um ânimo, olha, mas temos a possibilidade de, né, ter outro mundo, né, que outro mundo é possível. Então, assim, a única coisa que eu tenho visto, e a saída que eu ofereço àqueles jovens, né, que estão estudando essa disciplina é pela ação coletiva, né, porque parece que não há outro caminho, de fato. Então, assim, eu quero agradecer muito, tá, a fala de vocês, né, a coordenação da Hélida. Eu acho que nós temos que realmente trazer mais esse debate, né, junto aos estudantes e à academia, né, é um tema que está pululando ali à nossa frente. Então, a gente espera, assim, que inclusive no evento da ABET, ano que vem, né, vocês estejam presentes, né, e que possamos continuar fazendo esse debate, porque, de fato, né, é um tema, o trabalho é paradoxal, né, ele é um espaço de desigualdade, né, e esse é um deles, e um dos mais sérios, né, nesse país, que nós não conseguimos resolver, né. Então, gostei muito da fala de vocês, né, e dessa posição, olha, não temos resposta, mas a gente está buscando, né, caminhos, tá? Muito obrigado, pessoal, satisfação imensa poder partilhar esse espaço aqui, né, acho que é um espaço privilegiado no sentido, né, de aglutinar tanta gente boa, né, e crítica, compromissada, né, com fazer científico crítico, né, e politicamente engajado. Então, para nós é uma satisfação imensa. Então, estamos nesse mesmo, e assim, com várias referências, né? Não vou nem dizer aqui que eu sou tiete de vocês aí, né? Cito todo mundo aí nos meus textos também. Então, para mim é uma satisfação imensa, né? Então, obrigado e que a gente siga esse diálogo fraterno. Satisfação. É isso, eu gostaria de agradecer o convite novamente, agradecer o espaço, né, a oportunidade de compartilhar as ideias, de ouvir também. E, enfim, eu acho que também a gente tem que pensar que a gente não tem o monopólio das respostas, né? Talvez a gente precise escutar também mais, enfim, não sei, nessa busca por alternativas, enfim. Mas é isso, obrigada, né? Até a próxima. Obrigada, pessoal, também. Agradeço novamente. Renata, se quiser falar também. Eu só queria agradecer, gente, em nome da Remi, a generosidade de vocês de dedicarem esse tempo aqui a nós, a riqueza dos debates, né, das colocações, e vamos chamar muito mais vezes, né, para escutar vocês de novo, com certeza.